Querido, no livro de Mateus, capítulo de número 14 e apenas o versículo 27. Aleluia. Eu fiquei remoendo esta semana toda esta palavra. Eu sei que é um texto muitíssimo conhecido da igreja, mas eu acordei várias vezes esta semana sentindo como se tivesse o Espírito Santo entrando lá dentro do meu coração, me consolando, me confortando. E eu tenho certeza que Ele tem uma direção certa nesta noite. E Ele tem um objetivo muito sério para nos edificar nesta oportunidade. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz o texto sagrado: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Quem pode ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém. Queridos, esta passagem bíblica, ela é uma sequência de fatos que me chama muita atenção. Esse texto sagrado, ele foi escrito tanto por Mateus como por Marcos, abordando uma sequência de episódios muito catastróficos. Herodes mandou matar João Batista. E aquilo abalou todo mundo. E como Jesus estava na mesma região, na mesma área, quando João Batista foi degolado por Herodes, diz o texto sagrado que Jesus, quando ouviu isto, essa notícia catastrófica da morte brutal de João Batista, ele procurou se retirar da região. Junto com os seus discípulos, ele saiu para um lugar afastado. Marcos, ele fez questão de dizer que eles andavam e trabalhavam tanto que não tinham nem hora para comer, nem tampouco para repousar um pouco. E ele, entendendo que aquele momento era um momento conturbado, ele procurou um lugar deserto para ele estar junto com os seus discípulos e ali elaborar o luto, passar o momento da morte de João Batista. João Batista, além de ser seu primo, João Batista era uma pessoa muito especial para o Senhor Jesus. Foi das mãos de João Batista que Jesus desceu às águas. Foi com João Batista que ele ouviu a grande declaração: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi da boca de João Batista que Jesus falou assim: eu batizo com água, mas ele é mais poderoso do que eu, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Foi da boca de João Batista que se ouviu a declaração de que estava confirmado que Jesus era o Messias, porque ele viu a pomba descer e ouviu a voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, com a morte de João Batista, emocionalmente isso afetou não só Jesus como os seus discípulos. E Jesus retirou, fugiu. E se fosse talvez alguém pensar, dizer, como é que pode, em vez de Jesus ir lá ajudar a chorar a sepultura de João, ele procurou fugir, correr. E junto com esse episódio acontece que a multidão, quando ouviu falar que Jesus estava se refugiando, correu e procurou saber onde é que Jesus estava. E eles viram onde Jesus havia se abrigado. E quando Jesus saiu, diz a Bíblia, o versículo 14 do capítulo de número 14 do Evangelho de Mateus, que Jesus saindo, ele viu uma grande multidão e, possuído de uma compaixão por aquela multidão, ele então começou a curar e a ensinar aquela multidão. Naquele dia, a mensagem de Jesus se estendeu e aquele povo ficou com fome. Os discípulos ficaram apavorados, era muita gente, só homens, eram cerca de 5.000, fora as mulheres e as crianças. Você imagina 12 homens junto com Jesus, olhando aquela multidão, eles ficaram apavorados,
como é que nós vamos fazer? E chegou a apertar Jesus, falou assim, despede esse povo logo, porque já declina o dia, e nós não temos aqui dinheiro para comprar comida para tanta gente. E Jesus olhando aquilo, e de repente ocorre que Jesus então fala com eles, não, a obrigação é nossa dar para eles de comer. Nós não podemos despedir essa multidão vazia. A obrigação é nossa, vocês mesmos têm que dar de comer para esse povo. E eles ficaram se apavorando lá, talvez como era o caso de alguns incrédulos, como o caso de Tomé, como era o caso do próprio Pedro, afobadinho que só ele, não é? Falei, como é que nós vamos fazer? Como é que e aí, vamos dar comida para esse povo? De que jeito, né? Certamente, mais ou menos assim, como eu meio espaneco, e alguns ainda murmurando, como é que nós vamos fazer? Não tem jeito. E Jesus então opera um milagre, multiplica o pão, multiplica os peixes, e de repente Jesus então obriga os seus discípulos a passar, a entrar no barco para passar para outra banda. Me chama a atenção lá que Marcos, quando ele está relatando sobre isso, Marcos chega ao ponto de dizer que Jesus impeliu, Jesus forçou os seus discípulos, obrigou que eles entrassem no barco e atravessa para o outro lado. Aquele dia já era de tardezinha, e quando eles entraram, já estava no meio do barco, no meio do mar, melhor dizendo. De repente começa um vendaval tremendo, e os discípulos se apavoram, porque eles começam a remar, e eram homens destros, eram homens que tinham conhecimento daquele lugar, tinham conhecimento da região, como que podia navegar ali, os lugares que eram mais fáceis, os lugares que poderia navegar em segurança, mas aquele dia eles lutaram com todos os recursos, com todas as forças, e até a madrugada eles não conseguiam chegar em um lugar seguro. E eu gostaria de, nesse breve relatório, nessa introdução aqui muito rápida, observar algumas coisas com os irmãos. Usando este texto todo, eu gostaria de, nesta noite, refletir com vocês que nós sempre teremos, seja um momento ou outro, momentos de crise. Momentos, e a gente não sabe como elas haverão de aparecer. Se elas chegarão por notícia, como foi o caso de Jesus, que ouviu falar que João Batista havia sido assassinado. Se porventura a crise vai chegar, quando nós estivermos em um determinado anseio de busca, de repente a nossa barriga esvaziar. Ou se porventura, enquanto a gente estiver ainda meio atordoado por um milagre, por uma ação divina, se porventura o nosso barquinho vai começar a sentir o vendaval tremendo. E isto é fato, porque essas crises elas são circunstanciais. As circunstâncias da nossa vida nos toma muitas vezes por causa da imprevisibilidade da nossa vida. Tem coisa que é previsível, por exemplo, a morte é previsível. Você nasceu, você depois que tomou conhecimento, você sabe que você vai morrer. Agora, como essa morte vai chegar, é que é a coisa difícil. Não é? A gente sabe que em algum momento a gente vai passar por algum tipo de dificuldade, a gente tem certeza disso. Mas como isso vai acontecer, é imprevisível, a gente não sabe que hora, a gente não sabe que momento, e como é que vai isso acontecer. A nossa vida, ela é cheia de imprevisibilidade. Talvez você que está aqui nesta noite já está acostumado com esse jeitinho de viver aqui nos Estados Unidos, de toda semana trabalhar, de já ter o seu dinheiro e de ter a oportunidade de ir lá no shopping ou no mall, ou seja, onde for, comprar a roupa que você quer, ou ir no supermercado, comprar a comida que você quer, e nessa facilidade das coisas, mas de repente você sente aperto, apuro, porque você não sabe de onde, e qual forma que você vai ser submetido ao momento de crise. Então as circunstâncias é o primeiro fato que a gente tem que estar ciente de que em algum momento as circunstâncias vão nos tomar de um momento para o outro que nós não sabemos explicar. E imagina que Jesus é que nos dá a lição, é de que ele estava numa missão, e essa missão era anunciar que o reino de Deus era chegado,
que o momento era momento de salvação, que o momento era de cura, que o momento era de derramamento do Espírito Santo, porque era cumprido os tempos das profecias, porque era chegada a hora que Deus haveria de visitar e abençoar o seu povo. Mas no momento daquela passagem de mensagem, de ministrações, de repente, como se tivesse o telefone tocando, ou tivesse pegando uma mensagem, morreu o seu melhor amigo. E Jesus então resolve se retirar, como talvez você também resolve se retirar, esconder um pouco, abrigar. Mas Jesus me revela algo que me chama a atenção, que no meio da circunstância difícil, Jesus, ele sai de onde ele está, e ele vê uma multidão, e ele sente dessa multidão compaixão. Irmão, a circunstância difícil que você esteja passando, não impede de amar e de ter compaixão das pessoas. A circunstância, por mais difícil que seja a sua, não pode te cegar os olhos e ver um campo, e ver uma geração, e ver um povo desesperado, porque, como Jesus disse, ele via aquele povo como um povo que não tem pastor, uma ovelha que não é pastoreada. E quando se fala de um povo, de uma ovelha que não é pastoreado, é um povo que não tem direção, é um povo que não tem proteção, é um povo que não tem alimento na hora certa. E eu vejo nesta noite que Deus nos deu um privilégio e abriu os nossos olhos para que no meio das nossas circunstâncias que recebemos as notícias, por mais variadas que sejam, Ele nos abre os olhos para enxergar, aleluia, um povo que ainda tem mais necessidade do que eu e você. E isso nos comove, e diz aqui, diz a Bíblia, e é Jesus que, possuído de íntima compaixão para com aquela multidão. Eu gostaria de, antes de chegar lá no texto que eu tomei para a base da nossa palavra, é que antes, aleluia, antes que você possa ainda elaborar essa dificuldade, compreender todo esse turbilhão que invade a sua mente, a sua cabeça, essa circunstância no seu âmago, no seu coração, você já pode ter certeza que, aleluia, o amor de Deus te alcançou, porque Jesus já te viu de longe, e como Ele te viu de longe e te amou, aleluia, disse o apóstolo Paulo, que haja também em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se usurpou do direito de ser Deus, aleluia, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e se entregando até a morte, morte de cruz. Me chama a atenção, querido, é que, embora sendo circunstancial o momento de crise, Jesus, ele tem ações para corroborar com os demais na situação que lhes agrava. Por quê? Porque o que mais nos aperta não são as crises circunstanciais. O que mais nos aperta, melhor dizendo, são as crises existenciais. Quais são elas? São aquelas que elas surgem dentro de nós. Por que aquele povo saiu desesperado, correndo, até saber onde é que Jesus estava escondido? É porque eles não tinham uma mente fixa, convicta, do que é que lhes podia trazer completa segurança. Uma pessoa convicta, ela não se apavora facilmente. Por mais que a circunstância seja difícil, ela está firme. Certo? O que faz a gente ficar debatendo para lá e para cá, correndo de um lado para o outro, não são os apertos materiais. O que faz a gente correr para lá para
cá é as coisas que nos afligem por dentro. E aquele povo saiu desvairado, correndo para lá e para cá, correndo risco, porque foram para um lugar deserto, com mulher, com o marido, com a esposa, com os filhos, sem saber se nem tinha comida. E quantas vezes nós vemos isso acontecer, a pessoa, ela não sabe por que está correndo. Estou lembrando de um dia lá na nossa igreja, a gente estava orando de manhã, e de repente, um urubu, ele posa num poste, e quando ele vai querer levantar voo, as duas asas, uma encosta numa alta tensão e a outra na outra alta tensão, e a gente está lá orando, de repente fez um barulho, e o irmão que estava ministrando a palavra, ele saiu correndo, e quando ele saiu correndo, saiu um monte de gente atrás dele. O pavor repentino, as pessoas correm sem saber por que está correndo, não é? E aquele dia, eu falei assim, por que você está correndo? Aí um barulhão, eu falei assim, o que está acontecendo? E a gente não sabia, não via nada dentro da igreja, só quando foi olhar do lado de fora, tinha um urubu morto no chão, porque era ele que tinha tentado levantar voo, mas o fato é que o irmão quis correr, e todo mundo estava correndo atrás dele sem saber por quê. Você já observou que de repente surge alguma coisa e você ou eu, quando nós estamos desesperados, a gente também é assim? A gente sai querendo correr sem saber para onde e o que é que vai acontecer e a mente não... Existe um vazio, existe uma dificuldade de compreender o nosso momento, mas lá naquele lugar difícil, daquele deserto, os discípulos não sabiam o que fazer, mas é interessante que no meio dessa crise terrível, embora de circunstâncias e de confusão de pensamentos, Jesus sempre tem, aleluia, ele sempre tem um menino, ele sempre tem um menino, com aquilo que parece ser insignificante para tanta necessidade. E ele pega aqueles pãezinhos daquele menino, aqueles peixinhos que ele havia levado para o seu lanche. A mãe dele certamente pensou assim, não vou dar para meu filho porque ele vai sentir fome lá. Mas aquele menino apresentou o que tinha, e muita gente pensou, não, só temos isso aqui. E os próprios discípulos que sempre demonstram incredulidade da capacidade de ação de Jesus. Eu falei, Senhor, mas para que vai apresentar só isso aqui? É que no meio daquilo que é pouco, Jesus abençoa. Irmão, irmã, nunca despreze o pouco. Nunca despreze as pequenas coisas. Nunca despreze os mais simples. Nunca despreze os mais humildes. Zacarias profetizou, por que despreza o dia das coisas pequenas? Não despreze, querido. Não despreza, não. Porque pode ser que é aquilo que parece insignificante aos teus olhos, é tudo que Jesus precisa para operar o milagre a seu favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Um amigo meu, desesperado, endividado, trabalhava comigo na igreja, e eu chego um dia lá na igreja, e ele estava discutindo mais 3 irmãos, ele estava fazendo uma inscrição de prova para o correio, ele já havia sendo submetido a uma prova do correio, havia passado, havia sido convocado, mas na época ele abriu mão, deixou para outro. E depois ele entrou numa crise tão difícil, e o correio lançou um concurso, e só tinha uma vaga para a região de Valadares toda. Quando eu cheguei lá no escritório da igreja, eu vi aquela discussão, e o irmão falando com ele assim, rapaz, faz a inscrição, você acha? E ele desesperado, você acha que esse salarinho de carteiro vai resolver meu problema? Para quem tem uma dívida tão grande como a minha, vai poder resolver? E aí eu cheguei, escutei aquela conversa e falei assim, meu filho,
Faz a inscrição. Vou fazer a inscrição, não, nem dinheiro para inscrição. Eu disse, eu pago a inscrição. Faz a inscrição. E ele falou, não vou, para quê? Você acha que vai resolver o meu problema? Esse salarinho na época era menos de R$600, R$500, alguma coisa assim, para quem tinha uma dívida de quase 20 mil. E de repente eu falei assim, olha, a porta que você vê pequena hoje é a sua salvação. E aquele menino teve coragem, meio empurrado, né? Nós empurramos ele para fazer a prova. A única vaga que tinha da região toda de Valadares, só tinha uma. Ele passou e foi convocado. Nunca desprezes o pequeno, querido. Se você está numa circunstância difícil, mas se porventura aquela confusão tremenda na sua mente te turba os pensamentos, creia, do pouco Deus faz muito. E você só está aqui nesta noite, não é por causa de muita coisa não, você só está aqui nesta noite por causa do pouco, que teve alguém coragem de oferecer lágrimas diante do Senhor, para sustentar a sua vida, e é Ele que tem feito grandes coisas através de ti e para ti. Mas me chama a atenção, é que os discípulos não entenderam nada, e eles ficaram numa confusão muito grande. Voltei. Que eu imagino que Jesus obrigou eles a entrar no barco. Marcos chega a falar isso, que eles não estavam compreendendo nada. Nós fomos dando pão, peixe. O povo ficou satisfeito. Todo mundo comeu. E o menininho? Agora o mestre manda a gente entrar para dentro do barco? Eles estavam completamente transtornados. E Jesus tem uma atitude que no meio da crise que ele passava, tanto eu quanto você precisamos aprender essa com Jesus. Nós precisamos de um momento a sós com o Pai. Quantos crentes que estão tentando vencer? Quantos crentes estão buscando, e eu fiquei feliz demais quando eu ouvi o irmão cantar e dizer aqui que ele buscou e ouviu a voz do Pai. Jesus sendo o Filho unigênito do Pai, no meio daquela circunstância tremenda, ele tinha certeza, ele não sofria crise existencial como eu e você, mas ele procurou um lugar à parte. Eu disse, gente, vai na frente, porque eu vou ali. Vou despedir a multidão, mas ele queria mesmo, era um tempo para ficar sós com o Pai. Quantas pessoas estão correndo atrás de tantas coisas, já não tem mais tempo para estar com Deus. Passa a semana toda e não ora 2 minutos. Passa a semana inteira e não tem coragem de dobrar o joelho para orar, para agradecer a Deus pela noite que ele recebeu. Você ainda está imaginando todos os milagres que Deus fez para te sustentar, para prover o suficiente para a sua vida, e você não tem coragem de abrir o seu coração um pouquinho a estar com o Pai e dizer, Pai, eu estou aqui. Talvez para alguém vai precisar de, no momento do desespero, você gritar, Deus, fala comigo. Se o Senhor não falar comigo, eu vou dar um jeito de desesperar. E de repente é o Pai que vai falar assim, não é você que precisa falar comigo, sou eu quem preciso falar contigo. Você tem hoje, a gente fica com esse amigo inseparável. Usa ele para tudo, para fazer conta, para comunicar, para não sei lá mais o que, para receber, para vir, tanta coisa. Se você e eu tivermos a ousadia de nos desprendermos dessas coisas, e no meio da nossa circunstância, por mais difícil que ela seja, e dizer, Senhor,
Aleluia. Eu te louvo porque o Senhor me sustenta. Há pouco tempo na nossa igreja apareceu um moço tetraplégico. Ele saiu da nossa cidade e foi para Rondônia para trabalhar. E lá no meio da mata, cortando um pau, um galho de árvore cai em cima dele e lesiona ali a coluna. E por ser tão difícil, até chegar o recurso, até chegar alguém mexendo nele, lesionou a sua medula. De tal forma que quando ele acordou, já passava de 20 dias em coma. E ele contando isso, quando ele acordou no CTI, que ele tentou procurar a perna dele, não achou, tentou procurar o braço dele, não achou, ele falou assim: por que eu não morri? Era melhor que eu tivesse morrido. E veio um desespero tão grande na vida dele, ele falou assim: eu vou suicidar. Já que eu não morri com aquele pau caindo na minha cabeça, eu vou dar um cabo na minha vida. Mas lá naquele CTI, embora via as mãos, embora via os pés, mas não podia mexer, Deus falou ao seu coração. E disse ele que lá dentro daquele CTI veio uma fagulha, veio uma centelha, com uma voz do Espírito Santo dizendo-se: se porventura, pelo menos o fôlego da vida eu te sustentei, é com um objetivo sério. E esse moço, irmão, para ele rolar na cama, alguém precisa rolá-lo. Dá para levantar um pouco e pensar: quem eu sou? E eu vi aquele irmão indo para frente na igreja, empurrado numa cadeira de roda, com a mão assim toda torta, e a perna tendo que amarrar lá na cadeira, porque a perna mexe involuntariamente. A hora que ele quer, a perna não mexe, mas na hora que ele não quer, é aí que a perna mexe. E aí esse homem vai lá para frente e dizendo assim: eu estou vivo para contar que Deus me sustenta. E quando ele abre a boca, irmão, para cantar, ele começa: divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Aleluia. Eu segurando o microfone para ele, eu falei assim: segura aqui para mim, porque isso é muito forte para mim. Porque quantas vezes nós não sabemos valorizar nós não sabemos valorizar, e os discípulos estavam perturbados, e eles certamente, cheios de confusão na mente, entram no barco, mas imediatamente, olha irmãos, são fatos em seguida: morte de João, povo passando fome no deserto, eles entram sozinhos no barco e o vento, é uma coisa atrás da outra. Vocês já perceberam que tem tempo na nossa vida que uma coisa acontece atrás da outra? A gente recebe a notícia, recebe outra, acontece um outro negócio, e de repente a gente fica sem saber o que fazer. E os discípulos agora estão no meio do mar da Galileia, dentro de um barco, e o vento soprando, provocando as ondas. Quando o vento nos é favorável, é uma benção, irmão, tudo nos ajuda. Diz que para baixo todo santo ajuda. É aquele negócio: não vai dar certo, as coisas lá vão caminhando, o vento é favorável. Mas quando o vento é contrário, é uma notícia ruim, é uma barriga doendo, é uma notícia de lá, outra notícia de cá, e os ventos começam a soprar contrário, e toda a experiência que a gente tem desaparece.
A gente fica de forma aterrorizada, de tão absurda que a nossa força, por mais que a gente saiba que a gente tem força, ela se torna insignificante. É difícil. Mais ou menos assim. Meu tio, pastor de Lourdes, domingo, ele volta do culto, alegre, feliz. Na segunda-feira, eu chego na casa dele e falo, Lourdinho, eu estou sentindo um empazinamento, uma coisa ruim assim, ó. Na terça-feira ele deu febre, na quarta-feira ele morreu. Passou mais uns dias, eu viajo com o pai para Belo Horizonte. Quando a gente volta, está voltando, meu irmão liga assim, pai, meu irmão, pai, a sua irmã Marilene foi na padaria com a filha comprar um pão, e a polícia correndo atrás de uns bandidos, deu um tiro nos bandidos e uma bala perdida acertou a sua irmã. Eu falei assim, e ela, como é que ela está? Eu falei, ela foi para o hospital. Daí 2 horas ele liga dizendo assim, ó, a tia morreu. A gente chegando em Valadares tem que voltar para Belo Horizonte. Passa mais uns dias, a minha esposa fala assim, o que você está preocupada? Eu falei, eu estou pensando de onde é que vai vir a próxima pedrada. Eu falei, pedrada, não sei se é lá em casa, se é na sua casa. Passam uns dias, passam uns 2 meses, de repente eu vou na casa do meu sogro, e meu sogro disse, meu filho, eu estou sentindo essa hepatite, eu não sei o que vai acontecer comigo, não sei o quê. 2 meses depois, vai lá em casa, chega lá em casa, a minha filha caçula, na época estava com um pouco mais de 1 ano, correndo, brincando, sobe em cima da mesa, ela cai, bate a cabeça no chão, ele fica desesperado. Foi a última vez que meu sogro foi na minha casa. Ele falou assim, meu filho, você vai passar o carnaval comigo? Vou, sim. Mas que nada, ele foi fazer uma tomografia, e os médicos seguram e descobrem o fígado dele todo ressecado. Todo ressecado. E de repente o médico, quando abre, ele falou assim, aqui a gente tem que tentar andar na frente da enfermidade. Num dia de domingo, eu vou visitá-lo. Não pude visitá-lo, ele estava lá no CTI em coma. E os irmãos, os filhos, estavam todos chorando, desesperados. E lá em Colatina, debaixo de um pé de manga, perto da unidade da Unimed, a gente reúne ali, talvez umas 25 pessoas, e eu como genro mais velho, dentro de casa, eu não sabia o que fazer, e é desse jeito, uma coisa atrás da outra. Eu disse, vem cá gente, vem cá, faz favor. Demos as mãos ali, fizemos um circo grande. Um médico amigo meu disse assim, ô de Lourdes, aqui é o seguinte, o que a medicina podia fazer já fez. Nós não podemos fazer mais nada. E de repente ele diz assim, eu digo para ele assim, agora é a hora de nós mostrarmos quem nós somos. E ali conversando, chorando, a caçula não estava. Quando chega mais tarde, eu falo assim, como é que você quer seu pai? Ela diz, eu quero meu pai do jeito que ele é. Como é que você quer seu pai? Ela canta muito, e meu sogro pregava muito, moço novo de 56 anos, e de repente, eu falei assim, então agradeça a Deus, porque esse pai você já teve. Era domingo, mais ou menos 5h40 da tarde. No outro dia, eu estava deitado em casa, preocupado com aquilo, o telefone toca, eu pego o telefone, meu cunhado, mais velho, e diz assim, ô de Lourdes, eu vim ver pai, mas se alguém agora quiser ver pai, não vai vê-lo mais. Tem que ir no céu para vê-lo, porque papai partiu para a glória. E é nesse momento que a gente pensa, o que a gente vai fazer? Quando chega no culto fúnebre, meu sogro era pastor da igreja em Ecoporanga, umas 1.500 pessoas na igreja, e um dos meninos vai cantar, e ele chega lá na frente e começa a cantar. Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão.
É nesse momento que o vento sopra contrário. É que no meio da penumbra da noite, depois que você rema de todas as formas, é que ele vem andando por cima das águas. E quando todo mundo, por causa da circunstância e por causa da crise existencial, pensa que é um fantasma andar por cima das águas, no meio desse vendaval tremendo, e é ele que brada por cima daquelas ondas terríveis, dizendo: tende bom ânimo, sou eu mesmo, não temas. É nesse momento, amado, é nesse momento difícil que ele aparece por cima de toda a circunstância, por cima de todo o vendaval, no meio da escuridão, no meio do vento, para dizer: não temas, não temas, não temas, não temas, tende bom ânimo, lute com toda a força, não temas, eu estou aqui. Cai da lá, chora, rala, badarahai. Aleluia. Aleluia. Alacachere, rai, de camandar xerbias. Imagina você, irmão, no meio, num barquinho, açoitado por tanto vento, e o vento provoca ondas altas, e você não sabe para que lado que vai, não sabe para onde vai, e de repente ele aparece andando calmamente, e é como se ele, e o Marcos fala isso, é como se ele fosse passar na frente deles, e eles grita com medo, pavorados, e ele disse: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, anima-te, tem bom ânimo, anima, lute com a sua força, porque Ele está no controle da sua vida, é Ele que sustenta, é Ele que sabe, é Ele que passeia, é Ele que anda por cima dessa circunstância, para te dizer: eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Aleluia. E talvez você, como Pedro, vai pensar: ah, Senhor, se tu és mesmo, manda-me ir sobre as águas contigo. E Ele vai te dizer: tal, pode vir, se você crê, venha, se você crê, venha, se você crê, venha, se você crê, venha. Ah, mas o outro tá, o Pedro, o Manuel, o Joaquim está dizendo: não vai não que você vai cair, não vai não que você vai afundar, não vai não que você vai morrer. E Ele está dizendo: pode vir, eu te sustento, pode vir, se você crê, venha, se você crê, venha. Oh, decatora la bachere biandelahai. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Se você fica perplexo, querido, se você fica apavorado, Jesus está dizendo: olha, se você crer em mim, se você ver, aleluia, ouvir a minha voz e perceber que eu te chamo, as circunstâncias e as crises existenciais não afetarão, você caminhará por cima das águas, porque sou eu mesmo, sou eu que te sustento. Aleluia, aleluia. Oh, de cada labacharahai, de kerbiandelahai. Aleluia. Eu te convido nesta noite a perceber o zelo do Senhor para com a sua vida. Eu te convido nesta noite a perceber que no meio dessas circunstâncias tão difíceis, aleluia, 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 aleluia,
Parece que é uma notícia ruim do Brasil, parece que é o serviço que acabou, parece que é uma enfermidade que chegou, esse vendaval ele vem, mas Jesus ainda está por cima, Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está no controle. Manana manu gachanda la manahai bebocheri andalahai. Meu Deus. Você pode sentir o abraço do Senhor nesta noite. Você pode ouvir a voz dele dizer: não temas. Você pode sentir Ele te confortando. Ah, pastor, eu já estou afundando. Ele está dizendo assim: segura na minha mão, segura na minha mão, segura na minha mão. Ele lança. Aleluia. Nos momentos cruéis e difíceis deste caminhar, há muitos que param, desistem, começam a voltar. Se nas horas amargas da vida queres recuar, saibas que Cristo te entende e quer te ajudar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Logo a romper da alva, a bênção virá. Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem. E todas as tuas lágrimas enxugará. E quando surgirem calúnias, incompreensões, lembras do quanto sofreu o amado Jesus. Se os amigos as costas te derem, o desprezo chegar, olhas para cima, então o Senhor tu verás. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Logo a romper da alva, a bênção virá. Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem. E todas as tuas lágrimas enxugará. Aleluia. De todos aqui, a pessoa que nesta noite, talvez eu tenha podido estar mais perto durante esses dias, mesmo como poucas vezes, foi a irmã Gesandra. E uma outra pessoa, que é a irmã Valéria, que eu tive uma única oportunidade de visitá-la no hospital. Mas de todos vocês aqui, eu não conheço a história de ninguém. Também a irmã Lígia, né, que fez almoço para nós umas 2 vezes. Eu não conheço você, mas o meu Deus te conhece. Ele sabe por que eu estou pregando isso aqui. Eu concluo. São palavras do Senhor Jesus. Por que duvidas? Sou eu mesmo, disse o Senhor.
Por que duvidas? Tem de bom ânimo. Por que duvidas? Se sou eu que digo, não precisa temer. O Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Eu não sou muito de fazer isso. Os dias que os irmãos perceberam, me viram aqui, os irmãos sabem que perceberam que eu não sou de adivinhar ninguém. Tem alguns por aí que, enquanto eles não entregam profecia no atacado, no varejo, eles não sossegam, né? Mas o seu próximo, o seu irmão está do seu lado. Se você pode, abraça ele. Pode dizer para o seu irmão, ele está dizendo, tenha fé, tenha fé, não deixe a circunstância te abater, tenha fé. Ele está dizendo, eu sou contigo, não temas porque eu te ajudo. Eu te esforço, eu te sustento com a minha mão direita. Ora por ele, abençoa teu irmão. E pode dizer, Senhor Jesus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ora por ele, abençoa teu irmão nesta noite. Ele precisa, porque se você pensar que Jesus é espírito, talvez você vai pensar que é um fantasma. Mas hoje do seu lado tem um irmão que foi salvo, foi resgatado também pelo sangue precioso de Jesus. E esse seu irmão está dizendo assim, eu também estou aqui do seu lado. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Ora com ele. Ora com ele. Abençoa o seu irmão. E diga, não precisamos temer, Ele está no controle, 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 Ele está no controle. Aleluia, aleluia, aleluia.